Gabriel, boa sorte aí, no host. E Rafael, cara, bem-vindo e obrigado por ter aceitado. Opa, tamo junto. Gabriel, quer falar alguma coisa? Eu começo aqui? Não? Então Pode demorou. ir apertando o botão de start aí, começar. Então tá bom, show de bola. Vou começar aqui com só comentando de onde eu venho, para onde eu quero ir, o que que eu estou fazendo. Então, basicamente, eu criei essa palestra para poder trazer, né, algumas novidades e como que a gente pode estar trabalhando com o Excel 365. Então, trazendo essa questão do novo, né, dessa integração toda de dados que a Microsoft está trazendo para a gente e facilidades. E uma delas é a melhoria do Excel constante, né, para a gente poder otimizar e fazer relatórios. O objetivo é que eu consiga mostrar soluções reais e práticas do Excel para a galera que muitas vezes nem sabe que isso aí existe. Então, às vezes eu mostro um conteúdo que o cara fala, nossa, eu nunca vi isso. Do mesmo jeito que eu vejo vários conteúdos e eu falo, meu Deus, eu não acredito que isso daí já existe há tanto tempo e eu não conhecia. E é essa daí que é o ciclo do conhecimento. O público-alvo, basicamente, é todos os setores. Eu não conheço nada que não acabe em Excel, né? Então, é impressionante como às vezes eu entrego um projeto de Power BI, que é tudo integrado, tudo bonitinho, para clicar na tela e a pessoa no final do projeto me pergunta, Rafa, mas se eu quiser extrair para Excel, como é que eu faço? Então, tudo vai acabar em Excel. Trazendo um pouquinho aqui de quem que é o Rafael, eu tenho mais de 13 anos de experiência em planejamento e controle, e aí eu acabei me tornando um especialista em alguma das ferramentas de análise de dados mais conhecidas no mercado, que seria aí a questão de Excel, e eu venho me desenvolvendo cada dia que passa mais em Power BI. Eu hoje atuo como consultor, e eu pego não só esse conhecimento, mas como também conhecimento de programação, aí a gente vem com banco de dados, aí aprende uma ferramenta nova. Esses dias eu precisei aprender um pouquinho de AppSheets para poder facilitar a vida de um cliente. Então, como eu não sou programador sênior, ao invés de eu procurar desenvolver um aplicativo todo em Python, implantar isso, eu vou ali, pego uma ferramenta bem simples de aplicação, um Power Automate, um AppSheets, desenvolve o aplicativo só para input de dados, e aí o cliente não fica naquela dificuldade de lançar os dados para eu poder fazer as análises. Beleza, uma apresentação rápida aí. Isso daqui, agora a gente começa a questão agora da palestra aí do Excel, e a gente precisa entender uma coisa muito clara, e foi até legal, o Júlio aí, que também é da área da qual eu vim do passado, né, que é de planejamento e controle, o que que acontece? Muitas vezes a gente trabalha com os meses ou ano que seja, sempre para a direita. Então, qual que é o problema da gente estar trabalhando com os dados dessa forma? A estrutura. Então, quando a gente pensa em dados, a gente precisa, antes de tudo, pensar nele num modo colunar. E como o Excel ele aceita tudo, a galera acaba meio que transformando o Excel num Frankenstein. Então, já que ele aceita tudo, eu posso fazer do jeito que eu quiser, mas lá na frente a manutenção é mais demorada, a manutenção pode gerar erro nos dados e você não tem atualizações automáticas. Então, como é que a gente resolve esse problema? Bom, basicamente, esse registro de texto aqui, ele é o quê? Vendedor, está muito claro. Quando eu vejo o registro de números, beleza, são meus valores, ok? Se aqui eu estivesse falando, por exemplo, de vendas, são meus valores de vendas. Agora, quando eu pego aqui esse registro do período de tempo, ele não fica adequado. Qual que é a maneira adequada para a gente poder trabalhar? A gente pega esses dados e transforma ele em colunar. Para quê? Para eu poder dar um nome para esses dados. Aqueles dados ele não tinham nome, o vendedor tem, o valor também não tem nome, eu sei o que que é, mas ele não tem nome, e o mês eu também não tinha. Então, basicamente, eu vou pegar os dados e vou colocar um do ladinho do outro, e eu vou replicar o nome Fábio. Então, não tem problema a gente trabalhar com nomes repetidos, e essa daqui é a estrutura correta que a gente tem que pensar para poder trabalhar. Sempre uma coluna para um tipo de informação. Então, quando a gente entende isso, o seu Excel vai ficar muito mais performático, porque você está trabalhando no modelo colunar. Então, mesmo que você trabalhe aí com
com cronograma, hoje, que aqui eu vou falar um pouquinho sobre Power Query, você consegue transformar todos os seus dados que eles estão sendo alimentados para a direita em modo colunar também, para que você possa, talvez, aí estar utilizando uma tabela dinâmica, estar melhorando bem os seus relatórios. Então, a gente faz isso aí com toda a tabela e a gente teria uma tabela dessa forma. O mês eu vou estar repetindo, janeiro várias vezes, fevereiro várias vezes, para cada tipo de vendedor que também se repete. E com isso, a gente consegue ter uma estrutura adequada para se trabalhar e adequada para conseguir construir relatórios. Com isso, a gente não vai sofrer tanto para poder fazer a manutenção e vai evitar muitos erros que, posterior, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre tabela dentro do Excel, que é muito importante a gente estar trabalhando. Então, se você é do tipo de pessoa também que fica trabalhando com várias planilhas, ou seja, várias abas, e daqui para frente eu vou continuar falando aba, mas entenda, pasta de trabalho é o arquivo do Excel como um todo. Quando a gente pede, olha, me manda a planilha, aquela planilha que você está pedindo é uma pasta de trabalho, um workbook, né? Você acaba, quando vai ali para um VBA, até dá uma sofrida um pouco, porque você não existe aba, né? Existe o workbook, que é a pasta de trabalho, e existe a planilha, que são as abas. Mas daqui para frente a gente vai tratar como aba, não tem problema. Se você faz isso, o que você está gerando nos seus dados? Dificuldade para você poder gerar manutenção, dificuldade para você poder criar relatórios, dificuldade para automação e dificuldade para você poder encontrar os dados. Imagina que você vai ampliando isso aí de 2016 até 2020. Como é que faz para você poder ficar procurando agora os dados que você tem? Já nesse formato aqui que a gente fala do colunar, a gente acha rapidamente, porque eu posso vir aqui e colocar um filtro no mês. Eu poderia ter uma coluna aqui de ano, e aí, se eu tenho essas colunas, eu consigo fazer o filtro, rapidamente eu tenho o meu relatório. Entendido isso, a gente consegue trabalhar no Excel agora de uma forma muito mais eficiente e inteligente. Então, tudo que eu vou passar aqui, sendo de fórmula ou sendo de facilidades, se você puder atribuir e atrelar ao modo colunar, você vai ganhar muito tempo na sua vida. Bom, o primeiro caso que eu trago aqui de facilidade do Excel é o seguinte. A gente tem trabalho com horas. E trabalho com horas é bem complexo, porque galera de RH, pessoal que precisa trabalhar com horas sofre bastante. No meu caso de experiência, eu trabalhei com custos, então a gente precisava lidar com o tempo, né, com horas o tempo todo, para a gente poder entender onde é que a gente estava gastando mais horas, onde é que a gente estava gastando mais dinheiro de mão de obra. Então, é muito importante a gente estar sabendo trabalhar com horas. Então, o que acontece? Qual que é esse caso aqui? É um caso muito comum que a pessoa tem uma coluna com todas as horas e ela, basicamente, ao somar, nós temos aqui o valor de 25 horas. Mas, quando eu utilizo a soma, o valor não dá 25 horas. O que acontece? Toda vez que ele vira 24 horas, ele começa a contagem novamente. Isso daí, a pessoa fica meio perdida, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou fazer? Então, vou te mostrar aqui como que realmente você pode conhecer o que é data, o que é hora, para que você consiga trabalhar de uma maneira bem tranquila e eficiente no Excel. Bom, basicamente... Eu já quebrei uma cabeça com isso aí, rapaz. Tá ligado? A primeira solução é a mais básica. Você pode apertar um Ctrl 1, não sei se eu ia falar que eu ativei esse meu mecanismo de desenho, né? O Ctrl 1 tá fora. Mas basicamente o Ctrl 1 faz o quê? É a mesma coisa de botão direito, formatar a célula, tá? Quando você vem aqui em formatar a célula, observa aqui na parte de cima que eu tenho o exemplo 1000, que nada mais é que esse valor da célula aqui. Conforme você vai mudando aqui, ele vai alterando ali o exemplo, tá vendo? Olha o que vai acontecer quando eu clicar aqui no 3730. 25. Ou seja, o meu cálculo não está errado. Ele está somando todas as horas. O que está errado é o modo de visualização. Então, basicamente, na hora que eu formato, resolvi meu problema. E o que vem a ser modo de visualização? Se aqui eu estou enxergando o número 25, por que aqui eu estou enxergando a fórmula? Ou seja, o que está dentro da célula não necessariamente é o que a gente vê da célula. Então, entendendo isso, você vai ter um pouquinho mais de tranquilidade
frente. Você falou que já sofreu com isso, Caio, foi mais ou menos parecido com isso? Foi. Eu tava fazendo a planilha de cálculo de horas. Tipo, eu queria traquear minhas horas, sabe? Trabalhadas. Sendo que eu tava quebrando a cabeça para poder fazer, tipo, o cálculo de desconto. Porque tem dia que faço hora extra, tem dia que não faço, tem dia que eu largo um pouco mais cedo. Aí eu tava quebrando muito a cabeça, cara. Massa, massa. Pensando, inclusive, nessa questão de hora extra, tem uma solução aqui, ó. O que que acontece? Tem gente que trabalha turno. Então, muitas vezes o cara começa é, de tarde, sai de madrugada. E aí eu mostrei aqui de duas formas, ó. Eu vou pegar esse mesmo valor aqui do dia 4/10. Então, basicamente, o cara vai entrar 4/10, às 16 horas, e ele só vai sair no dia 5/10, 2 horas da manhã. Bom, essa forma é eficiente, por quê? Porque ela também considera a data. Então, a partir do momento que eu considero a data, ele vai estar contabilizando as horas de maneira correta. Ela não vai resolver esse problema aqui, porque se eu tenho várias horas cortadas no decorrer de vários períodos, eu preciso fazer a soma delas. Isso daqui a gente ainda vai precisar trabalhar para poder ter o total de horas. Mas aqui a gente consegue resolver o problema de turno só adicionando a data. Então já é uma coisa boa. Nessa célula amarela, eu trouxe uma solução que é o seguinte, ó. Se eu pegar 24 menos, dou um F9 aqui, ó, ele traz o valor da célula. 0,6666, olha só que esquisito, né? Mas quem que é essa célula aqui, o E7? É o 16 horas. E a gente já começa a acender uma luzinha aqui, ó. Que esquisito, né? Aí lembra que eu comentei, aquilo que a gente vê é diferente daquilo que está imputado dos dados, então a gente tem que entender como que os dados funcionam. Então, basicamente, eu posso pegar 24 horas menos 16 mais o meu horário de saída, vai dar as 10 horas. Do mesmo jeito que eu posso pegar 1. Por que 1? Porque 1 é igual a 24 horas. E com isso, eu consigo falar para você que de 0 até 1, sempre vamos falar de horas. Então, como assim? Como que a gente fala de horas? Eu vou trazer essa conversão para cá e a gente vai trocar um pouquinho essa ideia agora. Bom, basicamente, você concorda comigo que quando eu tenho 1 hora, é 1 hora. Mas quando eu tenho 1h30, é 1h30. E se eu descontar o 1, isso aqui não equivale a meio? Pensando matematicamente falando? Então, como é que eu faço no Excel para poder transformar as horas em decimal e eu poder trabalhar com hora decimal, que inclusive é o que eu fazia e eu recomendo que as pessoas façam. Primeiro você trabalha, cara, só com hora, ou seja, eu não vou me preocupar com minuto, eu vou me preocupar que eu tenho 5,2 horas, 3,8 horas. Não precisa do minuto. Então, se você pegar aqui qualquer formato de hora e você multiplicar por 24, nós vamos ter o valor em decimal. Só que sempre que você faz a multiplicação, como ele está lendo o formato dessa célula, o que que ele pensa? Pô, você está trabalhando com hora, eu vou te trazer o formato personalizado em hora. Mas não é o que a gente precisa. A gente precisa colocar qualquer formato aqui de número. Então, por exemplo, coloquei aqui o número, eu poderia colocar o geral, o contábil, moeda, qualquer um desses aqui ia atender. Então, eu tenho meia hora, a metade de 1 hora. Metade é igual a 1 dividido por 2. Então, quando a gente conecta isso, fica muito mais simples. Então, basicamente, eu transformo todas as minhas horas no valor decimal e aí eu trabalho com a soma desse valor decimal. Então, se eu trouxesse para cá esse contexto, o que que eu ia ter aqui, ó? Horas decimais, eu ia multiplicar por 24. Aí aqui a primeira dica, viu? Eu não copiei, mas eu selecionei o primeiro, joguei para baixo, vou dar um Ctrl D. Ele vai fazer o quê? Vai copiar todas as células que estão acima. Em número. E agora, na hora que eu fizer a soma,
Ele deu errado porque ele copiou a formatação aqui do lado e eu vou deixar a mesma formatação. Então, pincel, formatei. Acaba aquele problema de eu não entender quantas horas que tem. E se essas horas aqui ficassem umas horas muito grandes, igual eu trabalhava lá, 1.000 horas, 5.000, 10.000, são horas, valores muito grandes, né? Aí, para que esse ponto 00, ponto 00 de novo? Basta você trabalhar com os números decimais, fica muito mais claro para você poder seguir em frente. Entendido, então, que o número decimal equivale à hora, e ele vai de 0 até 1, a gente pode fazer vários testes. Ó. Então, por exemplo, como é que eu faço para voltar para o formato de hora? Nada mais é que a divisão por 24. E aí, essa divisão, eu venho aqui e transformo em hora. Ou seja, quanto é que equivale 0,25148597? Ó, só digitei aqui da minha cabeça. Aí, ó. O número decimal sempre vai equivaler a alguma hora. Eu posso vir aqui e deixar só o 0,02. Ó. Eu posso vir aqui e quanto que equivale 0,55 horas? 33 minutos. Então, basicamente, você pode trabalhar com o número decimal e no final você converter para hora, para facilitar a vida e a análise, né? É muito mais interessante para o cérebro humano a gente estar olhando o número que a gente já olha no dia a dia do que ficar olhando essa quantidade de números aqui. Não é muito lógico. Se a gente falou de hora, a gente tem que falar de data também. Então, o que que acontece? Aqui a gente vai partir para um conceito que muita gente aplica, mas não sabe que aplica. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Que é o tal do ETL. Por anos, eu fazia ETL e eu não sabia. A galera de dados aqui presente vai concordar comigo. Cara, a partir do momento que eu faço uma extração daqui da data ou da hora, eu já estou fazendo um ETL. Só que qual que é o problema? Eu sempre fiz isso de forma manual, várias vezes que eu precisava, toda vez que era necessário. Então, eu trabalhava muito pesado, várias vezes, sem ter automação nenhuma e correndo um sério risco de fazer errado. Por quê? Eu precisava baixar um relatório, e aí aqui é interessante que é o seguinte, gente. Esse daqui é um relatório original, tá? Eu ocultei algumas colunas, mas é um relatório oficial mesmo. Ele vem do sistema dessa forma. Troquei alguns nomes, tá? Para, óbvio, matrícula e tudo mais, mas é exatamente esse relatório que eu trabalhava na parte de custos para a gente poder estar analisando as horas. Então, nessa época, aí eu já sabia fazer, beleza, mas no passado dos anos, como que eu fazia no passado, como provavelmente você faz, e eu vou te mostrar como que a gente vai evoluindo aqui para as facilidades. Vamos lá. Primeiro de tudo, vou deletar aqui e a gente vai conversar algumas coisas interessantes. Como é que eu faço para poder pegar a minha hora que está aqui na data início? Cara, tem uma função chamada direita, que eu seleciono a minha célula, e basicamente eu falo, da direita para a esquerda, quantos caracteres eu quero. Se eu estou trabalhando com hora, eu tenho 2, 4, 6, 8 caracteres. Então, eu venho aqui e eu extraio o meu formato de hora. Legal. Se eu tenho formato de hora, para início, eu preciso para fim. Eu posso digitar a função de novo, mas se essa célula está aqui do ladinho dela e eu copiei e colei uma célula para a minha direita, significa que a minha fórmula anda uma célula para a direita. Então, automaticamente, ele já vai ali para o fim e eu já pego. Ok. Agora, eu preciso fazer a diferença, né? Fim menos hora início. Ok. E se a gente quiser transformar isso aqui em decimal, multiplica por 24. E agora eu sei que 4,79 horas equivale a 4 horas e 47 minutos. Agora, vocês repararam que, desse lado, os dados estão à direita. Desse lado, os dados estão à esquerda. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, aqui está como texto, aqui está como número. E entender o que é texto e número é muito importante para trabalhar com Excel, para trabalhar com dados e gerar o resultado esperado. Então, basicamente, aqui, ó, eu vou copiar essa fórmula, vou arrastar aqui para baixo, e a gente teria lá o nosso bancão de horas, né, para poder fazer as somas e tudo mais.
Aí aqui eu tenho uma soma de todas as horas. Olha só que interessante. A soma deu 14 minutos. O que está faltando? Que a gente acabou de aprender. Formatação para poder trazer o valor. Mas nota que aqui do lado, ó, já estava com o valor correto. Por quê? Porque eu já estava trabalhando com hora decimal. Agora, vamos entender a importância de texto e número, né? Vamos lá. Como isso aqui veio do sistema, ele já trouxe para mim exatamente aquele cálculo que eu estava fazendo. Então, 4,47, eu vou até colocar aqui, ó, exibir, congelar dados, descongelo. E aí aqui tem um lance. A célula que eu clicar, ele vai congelar para mim acima e congelar atrás. Então, ó, como eu cliquei na célula aqui, significa que daqui para trás sempre vai ficar visto, e daqui para cima, ou seja, minha linha 1 também. Então, basicamente aqui, ó, vou arrastar aqui para o final de novo, para poder fazer a comparação aqui, ó. 4,47,32 e tal, ou seja, o mesmo cálculo que eu fiz aqui, o sistema já me trazia, tá? Agora, qual que é a dor de cabeça? A dor de cabeça agora é essa daqui, ó. Você vem e soma, e dá zero. Alguém já passou por isso aí? O Caio que tinha comentado aí sobre o perrengue das horas, não sei se isso daí era alguma coisa aqui dentro também. Cara, eu sofria quando eu somava tudo, sei lá, tinha que estar 40 horas e dava 3. Mas depois eu descobri. Que era o caso anterior mesmo, né? Mas esse aqui você nunca sofreu, não, de você chegar aqui e falar assim, putz, eu vou somar quanto que tá essa coluna aqui, aí a coluna tá dando zero. Não. Tá. Mas você não sofreu porque nunca passou ou porque tu manja? Na época. Não, porque E eu hoje eu manjo. sei, hoje eu sei que você, porra, hoje eu tenho certeza que você domina, mas assim, né? Eu gosto de trazer essa historinha aqui, porque eu lembro eu no passado, tá ligado? Aham. Mas, cara, trabalhar com tempo, principalmente quando você pega, por exemplo, vai transformar segundos em minutos, é um caos. Pois é, a galera gosta de pegar a transformação e ficar dividindo por 60, dividir por 3.600 e tal, parará. Né? E, na verdade, a gente acaba não precisando, né? Muito ficar trabalhando com isso por conta dessas formatações que o Excel tem. Basicamente aqui, ó, qual que é o problema? Lembra que eu comentei que nós tínhamos os dados à esquerda e dados à direita? Toda vez que eu tenho dados à esquerda, supostamente são textos. E texto não soma, né? Então, como é que eu vou somar aqui, ó? 5 mais 5 mais 5. Ok, eu vou vir aqui, vou fazer uma soma, perfeito. Agora, se eu transformar esse cara aqui em texto, basta eu colocar um apóstrofo, é uma opção, já deu 10, ó. A opção 2 eu posso vir aqui, transformar em texto, porém não vai funcionar ainda, e muita gente confunde nisso. Rafael, mas eu transformei em número e não somou. Eu transformei em texto, mas não virou texto. Por quê? É obrigatório entrar na célula e sair dela. Com isso, a gente pode pensar aqui de algumas formas para transformar esse texto, que está aqui, que eu preciso somar, em número. Qual que é a primeira? A primeira forma é a seguinte. Quando eu diminuir, ele entendeu que eu estava fazendo uma operação matemática. Então, automaticamente, virou um número. Então, o que a gente pode fazer lá? A gente pode vir no final aqui e fazer uma multiplicação por 1. Dessa forma, mesmo que eu tivesse no formato aqui de hora agora, ó, esse 4,47, vou até colocar mais aqui para a direita. Nota que ele já está para a nossa direita. Ó. Vou dar 2 cliques, vai arrastar toda a fórmula, beleza. E eu posso vir aqui agora e somar essa galera. P2. Beleza, somei a galera, aí a gente já entendeu que a célula, não posso apertar Ctrl 1, e a gente já entendeu que a célula que a gente quer ver o resultado total, obrigatoriamente, eu preciso estar formatando para poder passar as 24 horas. Agora, Rafa, dá para fazer numa célula só? Dá. Então, o que a gente pensa aqui agora? Aí agora algum conceito matemático. Se eu somar todo mundo e multiplicar por 1, vai funcionar? Não. Por quê? Porque primeiro eu somei, depois eu multipliquei. Agora, se eu pegar essa multiplicação e colocar aqui dentro, funciona? Funciona. Mas, Rafael, como é que eu vou pegar um range e vou multiplicar? Aí é a questão do trabalho de matriz que o Excel tem
e cada dia está melhor. A gente consegue selecionar um range, já fazer a multiplicação ali e pronto. Então, muita gente usa, aí ó, agora já deu. Muita gente usa o somar produto, né? Por exemplo, aqui eu preciso 2, 2, 2, 3, 2, 1. Basicamente, eu multiplico esse cara aqui e agora eu faço a soma. Mas eu posso fazer assim, ó. Eu quero somar essa galera vezes essa galera aqui. Então, o resultado é a mesma coisa. Ele vai estar trabalhando range de informação, desde que a gente estiver trabalhando ele igualzinho, ele já capta, ele já saca o que que é. Então, eu não preciso utilizar a função somar produto no 365. Eu posso já executar dessa forma aqui e ele vai funcionar. Belezura? Então, aqui a gente pode fazer esse tipo de multiplicação. Ok. 2, Rafa, o que você tem mais aí no leque de possibilidades? Eu somei e deu errado. Bacana. O que a gente pode fazer? Não sei se vocês tinham reparado esse número 1 aqui, deixei de propósito, para eu não esquecer durante a palestra. Basicamente, você vai digitar o número 1 em qualquer lugar que você quiser. Vai copiar, você vai selecionar as células. E como é que eu faço para selecionar rápido? Eu deixo o Shift, porque o Shift vai selecionando com a setinha. Só que quando eu aperto o Ctrl, ele seleciona muito mais rápido. Ele vai até o próximo item. Posso até falar um pouquinho disso daí depois, se sobrar um pouquinho de tempo. Com o botão direito, eu vou em colar especial. No colar especial, eu vou fazer o quê? Uma multiplicação. Multiplicação de quem? Do valor que eu copiei, vezes o valor que está selecionado. Quando eu der um OK, automaticamente meus dados já viraram número. E agora, se eu vir na fórmula que estava dando 0, ele já está contabilizando corretamente com o valor de 1.104, 14 minutos e 59 segundos. Bacana. Rafa, tem outra forma? Tem também. Você vai selecionar todos os dados que você deseja e olha só que interessante, né, cara? Sem fazer gambiarra, o Excel em texto para coluna, que a gente sempre usa só para separar, cara, no final aqui, ó, quando você vai avançando, ele te dá a opção, qual é o retorno que você quer quando eu terminar de fazer as transformações da coluna? Eu quero data. Já transformo. Ah, mas colocou data e funcionou? Funcionou. Por quê? Porque data é número. Agora cagou tudo aqui. Vamos ver se tem outra coisa que a gente pode colocar? Tem geral. Tá aqui. Vou concluir. Pronto, perfeitinho. O geral é número. E aí ele trouxe corretamente. Agora, olha só que interessante. Dados, texto para colunas, concluir. Eu não precisava nem avançar. Por quê? Porque eu já sei que aquela opção é a primeira que está na lista, é a primeira opção que ela vai vir, e eu posso dar um OK e acabou o meu problema. Agora, dito isso, observe, eu extraí dados do sistema, fiz modificações para poder realizar cálculos, e amanhã, quando eu precisar de novo, ou semana que vem, eu vou ter que extrair dados do sistema e realizar isso aqui tudo de novo. Essa é a parte ruim da gente estar trabalhando da forma que está trabalhando. Porém, é muito importante eu trazer isso para você, porque às vezes você não vai fazer um trabalho de longo prazo, você vai fazer um trabalho imediatista. Eu preciso saber o total de horas agora que aconteceu alguma coisa. Você vai trazer aquele relatório, vai gerar rapidinho e vai entregar. Como é que eu posso fazer para poder extrair nomes, né? Então, a gente ainda pensando na questão de extração dos dados. Basicamente, aqui a gente vai aprender uma coisa muito legal que tem a ver com IA, que se eu quiser extrair os dados aqui, o que eu posso fazer? Eu posso usar a direita, a gente já aprendeu. E quantos caracteres o nome Robson tem? Tem 6. Mas, quando eu copio e arrasto essa fórmula, o que ele vai acontecer em pessoas que têm o nome maior do que 6 caracteres? Ele não vai trazer corretamente. Com isso, a gente aqui tem um pouquinho mais de trabalho, né? Por quê? Vai precisar usar mais fórmulas, eu vou fazer separado. Inclusive, se você não tem hábito aí de trabalhar com fórmulas no Excel, a coisa que mais me ajudou foi separar e depois juntar. Então, basicamente, o que eu preciso saber? Eu preciso de algumas informações aqui. A informação clara é quantos caracteres tem tudo isso daqui? Para quê? Para eu diminuir a quantidade de caracteres que tem o nome Robson. Mas eu só consigo saber a quantidade de caracteres que tem o nome Robson porque eu tenho um padrão aqui de divisão dos itens, tá? Agora, lembra daquele texto para coluna? Ó, eu posso vir aqui e tentar separar ele lá no texto para coluna. Dados, texto para coluna,
eu venho aqui em delimitado, eu avanço, eu consigo colocar 2 vezes o valor desse, eu não sei se eu chamo de 2 pontos, é 2 pontos. Esse valor eu não consigo colocar 2, ó. Eu consigo colocar um só. Ainda assim, a princípio, ele está entendendo. Eu vou avançar, minha célula de destino está na L1. Só que se eu colocar L1, ele vai sobrescrever a minha informação, e às vezes não é isso que a gente quer. A gente quer só que ele separe para a gente. Vou clicar aqui, vou dar um concluir, e ele está falando que já existe dados, porque eu acho que ele está trazendo 3 colunas aqui para a gente. Exatamente, ele estava trazendo a coluna vazia. Vamos fazer novamente. Texto para coluna, avançar, voltar, delimitado. Coloquei aqui o espaço, vou avançar. Dessa vez eu vou selecionar essa célula. Ele vai fazer a mesma pergunta, porque eu já tenho o nome aqui, extrair dados, nomes, mas agora eu sei que ele vai caber aqui na frente de onde eu queria mostrar para você. Ok, o que que acontece? Aqui dentro tem um espaço aqui, ó. Essa solução não foi uma solução completa, você ainda assim vai ter que extrair agora o espaço. Como é que eu faço isso? Tem uma função chamada, agora eu não lembro aqui como é que é o nome, arrumar. Pronto, a gente fica misturando as ferramentas, né? A função arrumar faz exatamente isso, ó. Nem vou lá para baixo, vou copiar e colar valor aqui agora. Nota que eu não tenho mais o espaço aqui na frente, então já está arrumado. Então, com texto para coluna mais uma funçãozinha, eu consegui extrair os nomes. Perfeito. Essa aqui é uma forma. A outra forma que a gente pode estar extraindo esses nomes, ao invés de colocar lá em delimitado, a gente vai em dados e vai colocar em largura fixa. Ao avançar, eu vou selecionar onde que eu quero. Ele já traz para a gente mais ou menos, porém, eu vou arrastar para cá. Ó. Vou avançar. Aqui eu consigo fazer aquelas formatações, ó, que eu comentei. Nessa coluna eu quero que seja geral, nessa coluna eu quero que seja texto, nessa daqui eu quero que seja geral também. E aí sim, eu vou e dou um concluir, escolhendo meu destino. Se você manter, vai sobrescrever a informação que tu já tem. Se você escolher um local limpo, você vai trazer as informações. Pronto, essa forma eu já conseguiria trazer direto o nome e eu poderia excluir essas colunas aqui. Legal. O que mais que a gente pode estar fazendo aqui agora? Partindo para as fórmulas. Fórmula, eu sempre recomendo que tu aprenda por último, porque quando você começa a aprender a clicar nos botões da ferramenta, você vai conseguir resolver muitos problemas. Você viu? Eu extraí o nome. Olha como é que é mais complexo com fórmula. Eu vou primeiro saber quantos caracteres que eu tenho dentro dessa célula. Ok. Agora eu vou querer localizar um caractere específico, que é quem? Esse caractere aqui, ó. Que são os 2 pontos mais um espaço. Aonde eu quero localizar ele? Aqui. A partir do primeiro caractere. Ok. Deu 9. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que que é importante eu mostrar essa contagem para você? Porque quando ele traz esse número 9, ele traz assim, ó. O caractere que você trouxe, esse conjunto de informação, ele começa no 9. E como eu utilizei mais 2 caracteres aqui, então tenho 9. Então vamos aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o que que eu tenho que fazer aqui? Mais 1. Agora eu vou diminuir esse cara menos esse cara. Quanto que eu tenho? 6. Lembra do direita? Direita desse texto. Quantos caracteres? 6. Beleza? Agora eu tenho a minha fórmula aqui. Ó. E agora vamos ver se funciona lá para o Jurandir. Ó, perfeito. Por quê? Porque está variável a mudança dos caracteres agora. Nota que a distância que eu tenho da matrícula até o caractere ali, ela não muda. Mas e se mudasse? A solução está perfeita. Por quê? Porque ele está encontrando um padrão para poder segmentar e cortar essa informação para a gente. Depois você junta. Quem que é J2? J2 está aqui. Eu venho aqui, ó. Recorto. Substituo. Nada mudou. Ok. O L2 a gente está usando aqui. Eu não posso substituir. E o K2 é essa função. Pego ela, copio e jogo aqui também para substituir. Deu problema, por quê? Porque essa função aqui do localizar
você tem que trabalhar com os parênteses. Então, é muito importante que você utilize a questão do parêntese corretamente. Então, vamos entender. Quando eu deleto esse cara aqui, eu estou diminuindo menos o localizar, que já foi o cara que eu trouxe ali. E esse parênteses aqui está fechando o meu texto. Isso é muito importante, parêntese dentro do Excel. Beleza, agora eu não tenho mais preocupação com essa coluna. As soluções aqui vão dar errado, mas a partir do momento que eu arrasto a fórmula, ela já volta a funcionar. Agora, perceba que olha o conhecimento técnico que tu precisa aqui e olha o conhecimento técnico que a gente precisou utilizando o texto com a coluna. Diminui muito. Agora, graças à inteligência artificial, eu posso fazer isso aqui, ó, Robson, Ctrl E, e ele já traz tudo para mim. Aí eu falo para você, qual que você quer usar? No passado, eu queria aprender muito fórmulas, eu queria, né, vou dominar o Excel. Só que as fórmulas, elas vão te ajudar, mas não é isso que se trata. É sobre conhecer o que é mais rápido para o momento. Fórmula é importante, a depender do contexto. Nesse contexto, eu estou fazendo uma análise rápida. Ah, traz aí para mim o nome de todos os funcionários. Eu trago. Você quer tudo maiúsculo? Quero. Robson, maiúsculo agora. Ó. Não, eu quero a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. Rapidinho. É claro, a gente tem que dar uma conferida. Por quê? Porque nem sempre ele vai trazer perfeitamente, vale um olhar. E o que você tem que ter certeza? Que a coluna que você está levando de referência, ela tem um padrão a ser seguido. E através desse padrão, a inteligência vai conseguir trazer os resultados para a gente. Show de bola. Entendido isso daqui, a gente começa a tentar trabalhar com relatórios. E aí aqui tem uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? Vou mostrar algumas coisas interessantes aqui. A gente vai trabalhar com agrupamento de dados, vai prestar atenção como que os dados vêm, porque já aconteceu com um amigo meu, e eu vou comentar um caso muito legal, de ele chegar numa reunião e falar que o cara lá estava devendo alguma informação. E, na verdade, o relatório dele estava pegando metade dos dados da planilha. E no caso aqui que eu vou mostrar agora, o relatório está pegando dobrado. Vamos lá. Isso aqui, para quem não conhece, é uma tabela dinâmica. Basicamente, eu vou fazer uma do zero aqui, que é o seguinte. Deixa eu só ver de onde essa daqui tá, para usar o mesmo exemplo. Ela está vindo daqui do extrair nomes, ok. Então, vamos lá. Como é que a gente faz uma tabela dinâmica? Inserir, tabela dinâmica de intervalo. E aqui eu vou selecionar o meu intervalo. Basicamente, o intervalo é toda essa minha planilha aqui, ó. E aí eu trago para cá. Ok. A partir desse momento, eu tenho 4 campos aqui para trabalhar. E são campos simples. Basicamente é assim, ó. Se eu pegar o nome do encarregado e jogar em filtro, eu tenho como filtrar o nome do encarregado. Mas você percebe que lá na minha planilha, ele se repete várias vezes, mas aqui só aparece 3. O mesmo vai acontecer quando eu trago para a linha. Ele já faz uma segmentação para a gente, ele já traz os valores distintos. Tem o valor lá que está preenchido em vazio. Ok, a gente vai descobrir o que é isso. Lembra que nós tivemos uma coluna chamada tempo de apontamento para poder somar, e eu tenho também aqui a hora decimal. Eu vou somar a minha hora decimal. Então, vou pegar aqui a hora decimal e vou jogar para valores. Ele já trouxe aqui para mim uma soma. Olha só que interessante. Pedro, Francisco e Rafael. Se eu selecionar, dá 1.104,24. Exatamente esse mesmo valor aqui. E que está vazio. O que é o erro da galera? Quando você vai lá preencher, e aí a gente pode vir aqui, ó, clica na tabela dinâmica, análise tabela dinâmica, alterar a fonte de dados, alterar a fonte de dados. Se você selecionar o seu valor de totalizador, você vai fazer cagada. Então, esse range deveria vir até a linha 39. E aí a gente não ia ter aquele valor, ia estar trazendo correto. Então, esse aqui é o primeiro conselho aí que a gente tem. Ok. Trazendo para cá, nós temos hora inicial, data início, né? Vamos ver o que é a hora inicial e a data início. Data início, nós temos o campo com data e o campo com hora. E a hora
início já é só a hora. Ok. O que acontece? A hora eu estou mandando somar aqui. E aí ele vai fazer toda aquela soma e ele traz o resultado para a gente correto. O que eu gostaria? Eu gostaria de ver um resultado mês a mês. Minha tabela ela só contempla maio. Então, o que eu quero aqui? Eu quero maio. Ok. O que a galera faz? A galera vem aqui, insere uma coluna e usa uma função chamada função texto. A função texto, ela tem a capacidade de olhar para um dado e transformar esse valor em algum dado, como, por exemplo, dia, mês e ano. Ela transforma, com isso, você consegue vir monitorando os seus dados. Então, eu posso transformar aqui ó, em mês apenas. Quando eu voltar para o meu relatório, eu posso dar um atualizar com o botão direito e aquela coluna, ela vai aparecer aqui. Cadê a coluna? Será que está pegando de outro canto esse aqui? Ah, tá pegando de outro canto. Isso aqui tá do extrair data. Vamos lá no extrair data e a gente faz da mesma forma. Texto igual função texto. Eu quero tirar apenas o mês daqui, então passa a colocar a formatação de mês. Olha que interessante, aqui deu um erro. Ah, eu digitei a letra errada. Pronto. Bora lá. Nota que aqui não tem o texto. Para ele aparecer, eu tenho que atualizar a minha tabela dinâmica. Ele já apareceu aqui. Então, eu posso trazer agora para cá e eu tenho maio. Ou teria qualquer outro tipo de mês e tudo mais. Ok. Mas existe uma forma mais simples aí da gente estar trabalhando. Estou voltando aqui. A gente pode vir aqui com agrupamento, tá? Então, eu vou clicar... Deixa eu tirar essa tabela daqui. A gente pode clicar com o botão direito e clicar em agrupar. Botão direito, sem selecionar, e clicar em agrupar. Só que ele vai falar assim, ó, não é possível agrupar essa seleção. Por que não é possível agrupar? A nossa coluna, da onde está vindo agora, que é o extrair nomes, vou até conferir aqui, extrair data e hora, na verdade. Ela está como texto. Então, o que acontece? Como é que eu faço para poder ter certeza que a coluna está como texto ou não? Igual é texto. Se der verdadeiro, é texto. Agora, olha só que interessante, se eu multiplicar por 1, já não é mais texto. Por isso que lá ele não agrupa para a gente. Então, a gente precisa transformar esses dados aqui em número. Como é que a gente transforma esses dados em número? Dados, texto para a coluna, conclui. Mas o que ele fez aqui, que agora não funcionou? Estava marcado o nosso delimitador. Fica salvo. Então, você tem que se ligar o que a ferramenta está fazendo. Vou tirar aqui agora, vou avançar. Eu quero transformar isso aqui em geral, que geral é número. Pronto, nota que ele já veio para a direita. Se eu atualizar meu relatório aqui agora, já deu uma mudança, botão direito, agrupar. Ainda não é possível. O que está faltando lá? Porque como eu estou trabalhando com data e hora e tal, a gente precisa separar. Então, é interessante que você pegue a data apenas daqui para você poder fazer o agrupamento de datas. Então, inclusive, vamos alterar aqui um valor para junho e um valor para julho. Só para a gente poder ter os dados ali. E aqui eu vou colocar a data. E essa data, como é que eu faço para extrair? Se eu tenho como extrair da direita para a esquerda, eu também posso extrair da esquerda para a direita. Então, basicamente, quantos caracteres tem uma data? 4 de ano, 2 para mês, 2 para dia, 8. Com mais as barrinhas, 10. Tá aqui. Nota que já veio para a esquerda. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 1. E aqui, sim, agora eu estou com o formato de data e que ele pode ser trabalhado como um número. Ok, então essa data aqui, vou chamar de data fórmula, não vai estar aparecendo no nosso relatório.
Como é que faz para aparecer? Você também pode clicar em dados, atualizar tudo. E esse atualizar tudo, eu fiz na tabela errada de novo. Eu fiz na tabela errada de novo. Era nessa daqui que eu tinha que ter feito. Não tem problema, a gente copia a coluna. Pronto. Vamos atualizar por aqui agora. Ó. Atualizei lá em dados, tá? Então, dados você atualiza todo o seu Excel, se você estiver trabalhando com Power Query e outras ferramentas. Ok. Trazendo para cá agora, eu vou tirar essa data início aqui e vou colocar a minha data de fórmula. Olha só que interessante. Ele nem me perguntou se queria agrupar, ele já agrupou. Mas, Rafa, eu agrupei e eu não gostaria que ficasse agrupado. Tem como desagrupar? Botão direito, desagrupar. Ou uma coisa que eu percebi a longo prazo, trabalhando muito com o negócio, é o quê? Eu jogo para cá, ele agrupa. Eu dou um Ctrl Z. Isso aí eu nunca vi em lugar nenhum. Isso é uma parada que eu peguei, aprendi, faço, e é isso. Dá um Ctrl Z que é a mesma coisa, vai desagrupar. Então, com isso, a gente consegue criar os relatórios. Vamos arrumar só esse valor aqui para não ficar esquisito ali. E eu mostrar aqui agora. Eu estou confundindo as planilhas, né? Se eu ocultar isso aqui. Não confunde mais. Pronto. Basicamente, o que eu quero aqui? Quero agrupar esses dados por meses, porque a partir desses dados eu vou gerar um gráfico. Como os valores são ínfimos, né, comparado ao restante, basicamente não vai aparecer quase nada aqui. Mas qual que é o interessante? O interessante é que, se nos meus dados aqui, eu tivesse, por exemplo, em junho, 250 horas nesse dia, 100 horas nesse dia, 550 horas aqui e 100 horas aqui. Atualizar. Você vê que é uma cadeia? Então, eu atualizo meus dados atualizam um relatório, meu relatório atualiza um visual. E essa sacada, quando você começa a ter dentro do Excel, cara, você começa a se destacar no trabalho, porque a galera não sabe fazer isso. A galera não sabe retroalimentar as coisas. O chefe chega em cima da hora para você falar assim, cara, a informação mudou. Vai você, copia, cola, recorta e fazer todo esse processo aqui de extração de dados de novo. E a gente já está chegando lá e você já vai descobrir como que você faz para não precisar fazer isso. Ok. A gente já viu essa questão de formato e texto. Vou seguir agora para a tabela. Que a tabela ela vai ser responsável justamente por fazer uma parte fundamental dessa atualização, que é o quê? Quando os meus dados crescem, o que busca o dado, que é a tabela dinâmica ou fórmula, tem que crescer também. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui hora início, hora fim, tem uma diferença, eu vou precisar fazer um total. Então, ok, igual soma, vou vir aqui, vou somar. 4,5 está certo? Não. O que a gente tem que fazer? Formatar no formato correto. Perfeito, está aqui minha soma. O que acontece se eu inserir um dado aqui? Nada. Por quê? Porque o range está vindo até aqui. Aí o que o espertão faz? Acabou o problema. Eu vou adicionar a linha que eu quiser aqui, ó, e vai somar. Cara, eu não discordo. Mas aí você vai reclamar que a sua planilha está lenta, né? Por quê? Quantas milhões de linhas tem o Excel? 1.048.576 linhas. Toda vez que a sua fórmula está ativa, tudo que você está fazendo está considerando toda a tua planilha. E aí você faz qualquer coisinha, referencia 100% da tua planilha. Daqui a pouco você está com um arquivo ruim e você ainda quer condenar os caras que te dão um sistema desse daqui que não custa 30 conto no mês, velho. Então, como que faz para a gente poder ter essa atualização automática sem ter problema? Vamos lá. Antes de mais nada, se eu digitar aqui 12, 55, 55. Nota que já mudou um pouquinho aqui o formato. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, aqui, 23 de março, que é hoje, 2024. Na célula de baixo, eu digitar 23 de março, ele já muda. Ou seja, ele não acompanha um padrão. Aí toda hora você tem que vir formatar,
arrumar a data. Toda hora você vai ter que vir aqui para você poder arrumar as bordas, para você poder ter um relatório bonito. Inclusive, você pode vir exibir e tirar aqui as linhas de gráfico, que aí vai ficar bem claro o que a gente está falando. Perfeito. Bom, eu vou deixar só esses valores aqui e eu vou colocar uma coluna de data. Vou até inserir uma nova, para não ter nada daqui. E a gente vai ver agora a diferença, que é trabalhar com tabela e trabalhar com as células do Excel. Então, basicamente, eu vou colocar aqui do dia 15 de março, formatar em data e vou arrastar. Beleza. Nós vamos fazer a soma. E a gente vai colocar aqui como geral ou como número, porque aqui está em hora decimal. Beleza. Se eu atualizar o dado, dia 23 de março, eu já, conforme eu falei, não vai andar nada ali. Se eu vim aqui, como é que eu faço para digitar padronizado? Eu aperto Alt, seta para baixo. Com isso, eu vou ter toda a informação que está nessa coluna, facilita a padronização para não escrever errado, eu também buscar aquilo que já está sendo preenchido. Perfeito. Mas, nota, você sempre vai ter que estar formatando suas informações. Como que funciona a tabela? Vou copiar, vou colar valor. Por quê? Porque eu vou formatar isso daqui também num padrão para facilitar o nosso preenchimento. Vou inserir uma célula aqui de outra cor para representar a nossa tabela. Então, ó, você vai selecionar a sua tabela, que ainda não é tabela, é só um intervalo, e vai clicar em inserir tabela. Tem cabeçalho? Tem. Data, hora decimal, encarregado. Ok. Aqui, ó, ele já traz para você um nome. E o que que eu gosto de fazer? TBL. Por quê? Tudo que você vai nomeando e você tem padrão, facilita a sua vida, para você poder trabalhar lá na frente depois. Então, ó, tabela, horas. E para que que serve essa tabela horas? Porque é o seguinte, ó, igual tabela horas. Olha só que massa. Todas as tabelas que eu tenho dentro do Excel, eu não preciso nem ver onde que elas estão. Eu venho aqui, ó, tabela hora, coluna, hora decimal. E o que que eu quero fazer com ela? Eu quero somar. Olha só que massa. Olha a diferença disso. É claro que eu posso vir aqui e selecionar, tá? Conforme eu vou selecionando, tá como um range de intervalo ali, ó. Na hora que eu seleciono toda a coluna, ele entende. Opa, é toda a coluna. E aí, meu amigo, agora que vem a graça. Vamos colocar o valor aqui igual, né? Só para ver que é a mesma tabela, perfeito. Vamos formatar aqui em data. Opção 1, selecione tudo. Opção 2, para selecionar tudo, tem uma setinha preta, ó. Tu clica uma vez, ele seleciona tudo. Tu clica outra vez, ele seleciona só os valores para baixo. Então, vou clicar aqui em data abreviada. Ótimo. Hora decimal, eu vou colocar em formato de 2 casas. E aqui já está no formato de texto, tá tranquilo, geralzão, esse aqui mesmo. Vamos lá, vamos adicionar o dia 24 de março? Olha que legal, eu adicionei 24/3 e ele já acompanhou a formatação de cima. Ele não mudou essa formatação, então isso é muito importante. Quando eu adicionar 10 horas aqui, automaticamente ele já fez a soma. E aqui vale o mesmo aí para o nosso preenchimento, o Alt para baixo, a gente já consegue executar. Com isso, agora que a gente faz a nossa tabela dinâmica, inserir, tabela dinâmica, ele automaticamente já lê minha tabela horas, ou seja, eu não preciso selecionar tudo. Então, eu não corro risco mais de uma tabela dinâmica acontecer igual com o meu amigo, de pegar só metade da informação, e aí você chegar e entregar o número errado. Então, clicou na tabela, inserir tabela dinâmica do intervalo, ou tabela. Agora nós temos uma tabela. Onde eu quero? Eu não vou abrir uma nova planilha. E lembra aquele conceito lá no início? Planilha e aba e tal. E agora, o que é nova planilha? É a aba, pô. Se eu clicar em novo, é uma aba nova. Ó. Se eu não clicar em novo, cadê onde que a gente estava? Se eu não clicar em novo, eu posso escolher o local que eu quero. E é isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui do lado para a gente poder visualizar bem a dinâmica. Então, eu tenho data, eu tenho a hora.
Então, total aqui por data e hora. O que acontece se eu adicionar o dia 25 de março aqui? Nada acontece aqui do lado. Mas quando eu clico com o botão direito, ele já vem para cá e atualizou minhas horas. Se eu colocar dia 25, não dia 24, vou atualizar, vou vir para cá. Aí o pessoal me fala assim, Rafa, mas não dá para atualizar automaticamente e não sei o quê. Você é banco, é cartão de crédito? Tem que fazer o negócio tá atualizado? Pô, puta preguiça, né, cara? Clicar aqui no botão de atualizar. Existem coisas que às vezes você quer colocar de solução no trampo que não precisa, tá? Tem como atualizar de forma automaticamente? Tem. E a gente pode trabalhar com as fórmulas e agora a gente vai tratar um pouquinho do Dynamics Arrays, que é o quê? Eu consigo, se eu quiser, visualizar coisas aqui na tela, consigo utilizar uma função muito legal chamada filtro, e com isso a gente vai finalizando essa parte aqui e eu vou dar uma passadinha no Power Query. Então, basicamente, o que acontece? Eu posso trabalhar a função soma dessa galera aqui e eu tenho o resultado. Mas eu queria o resultado por encarregado, que lá na tabela dinâmica me traz filezinho. Então, o que você vai fazer? Igual único da minha coluna encarregado. Ok, trouxe lá meus encarregados. O que eu vou fazer agora? Igual soma Cs. Quem é que eu quero somar? Todas as minhas horas. Desde que, qual é o meu intervalo de soma? Olha só que legal. Aqui, no intervalo de soma do encarregado, eu vou determinar que é o encarregado Rafael. Perfeito. E vou avançar. Só que se amanhã, 26 de março, eu tiver um encarregado João, o João aumentou na minha fórmula, mas ele não aumentou aqui na fórmula do lado. Como é que eu faço? Ao invés de eu apontar a célula N2, eu vou apontar o range de toda a minha função único, colocando um hashtag no final. Ou simplesmente selecionando todo o meu range. Agora sim, se eu vir aqui para o dia 27 de março, como eu vou somar 25 horas, ainda não tenho um encarregado, eu vou adicionar um encarregado novo aqui, por exemplo, o Rafael. Automaticamente já apareceu ali. Graças a essas funções novas aqui, que a gente trabalha olhando o range, a matriz inteira, não mais só a célula. Então, agora eu consigo deletar coisas da minha tabela, e aqui eu provo para você a diferença entre tabela e range. Você viu que eu só tirei da tabela, ó. Então, aqui são células, são intervalos. E tabela é tabela. Inclusive, quando eu clico na tabela, ele me mostra um design, que a gente não falou sobre, onde eu posso alterar aqui, ó, e trazer várias formas de visualização desses dados. Então, você consegue fazer um relatório mais bonito, digamos assim, sem muita preocupação. Ok, então essas daqui são as fórmulas aí que a gente pode avançar. Para finalizar aqui, a gente vai chegar no Power Query, que eu não vou passar todo, não dá tempo, e é para você conhecer. Basicamente, o que a gente vai fazer? Nessa tabela toda aqui, a gente colocou hora início, hora fim, diferença, hora decimal e várias outras coisas. Só que na semana que vem, você vai precisar fazer isso de novo. Só que ao invés de você fazer isso todas as vezes, você vai usar o Power Query. Por quê? Através do Power Query, você vai conseguir criar todas aquelas etapas, que aí entra aquilo que eu falei no início. Você sempre está fazendo um ETL, mesmo sem você saber que faz um ETL. Se você mexeu no dado, se você transformou, cara, é isso aí, você já está transformando, você já está fazendo o negócio. Agora você consegue fazer de uma forma mais automatizada. Então, basicamente, como é que a gente faz? Se eu estiver dentro do próprio Excel, você pode vir aqui, ó, selecionar a sua tabela, que ainda não é tabela aqui, né? E clique em dados e eu quero obter dados de uma tabela ou de um intervalo. E eu clico em OK. Ele obrigatoriamente, ó, até te mostrar, ele já transformou isso aqui numa tabela, porque ele tem que transformar na tabela. E ele vai abrir para você o Power Query. Dentro do Power Query, cara, você tem como fazer várias coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, transformar os meus dados. Esses dados eu posso vir aqui e extrair primeiros caracteres.
Se eu sei que a data tem 10 caracteres, eu extraio 10 caracteres. Se eu quiser, por exemplo, extrair a hora, eu venho aqui, os últimos caracteres, 8 caracteres. Se eu quiser dividir isso aqui, ó, eu posso vir e dividir coluna. Por qual delimitador? Aí eu posso colocar um delimitador que já existe, ou na opção avançada também colocar onde que começa e tudo mais. Eu ainda posso dividir e fazer ele explodir em linha. Então, tem muita coisa legal aqui que você consegue fazer. Então, eu vou personalizar e vou colocar, que é o delimitador, espaço, 2 pontos, espaço. Aí ele já separou para mim aqui, ó. Esse tipo alterado já veio automático, eu não gostaria, vou tirar aqui, vamos manter. Se eu quiser vir filtrar apenas uma data específica, eu filtro. E quando eu fechar isso aqui, eu vou carregar ele lá para minha tabela. Então, tá aqui, ó. Já trouxe toda a informação. Como eu peguei a informação daqui, se eu tirar no dia 27 algumas informações daqui, uma dica legal, ó, 27 asterisco, começa com. E se você colocar asterisco e o número, termina com, tá bom? Então, aqui a gente está trazendo um relatório, cadê? Tabela 2, esse aqui. Trouxe o dia 27, 12, 11 e 40, né? Se eu excluir ele dali, ele não vai mais aparecer. Ficou muitos dados para poder mostrar, não vai fazer sentido. Deixa eu continuar e eu mostro de outra forma. Como é que eu faço para eu poder voltar lá no Power Query? Eu clico em obter dados, iniciar o editor Power Query. Ele volta para lá. Eu tenho aqui algumas consultas. Então, o que que acontece? Aquela consulta que eu estava fazendo estava dentro da própria planilha. Mas tem como trazer de fora? Tem. Essa consulta aqui, ela pega da minha fonte de dados lá na minha pasta do OneDrive, que ela está aqui. Vamos lá. Pronto, está aqui. Deixa eu fechar o Power Query, que senão não vai abrir. Pronto. O que é o interessante aqui? A minha tabela, ela está desse tamanho aqui. Vamos ver como é que está aqui dentro do Power Query. Dados, obter dados, iniciar o editor. Lembra que eu acabei de deletar essa linha aqui? Vou remover a linha, vou remover até mais linhas aqui depois, mas eu removi a linha, ó, ela não existe mais, tá? Ela não existe mais. Deixa eu fechar. Tô vendo que eu soltei ela aqui. Ah, eu coloquei só conexão. Vamos soltá-la aqui, ó. Carregar para tabela. E eu já mostro até a vantagem dessa conexão. Ó, a tabela está aqui. O que que a gente vai fazer? Eu vou adicionar linhas. Ou seja, no dia seguinte, nós temos aqui dia 1 de junho. E depois a gente tem dia 2 e dia 3 e por aí vai. Vou fechar. Qual que é o intuito? O intuito aqui é que você entenda que nós alimentamos uma pasta, um arquivo só, e no outro arquivo eu estou gerando um relatório, que quando eu clico em atualizar, ele busca aqueles dados novos lá, ó, e já traz para cá. Agora, imagina que eu estou trabalhando aí com 1 milhão de linhas. Putz, vai caber tudo aqui dentro do Excel? Vai, porque ele tem 1 milhão e alguma coisa a mais, né? 1 milhão e 48 mil. Agora, como é que faz para ficar mais leve? A gente clica aqui com o botão direito, carregar para apenas criar conexão. Então, eu conectei aquela planilha, está tudo funcionando, mas ela não está descarregada no Excel. E com isso, ela não vai consumir todos os seus dados, tá? Então, basicamente, qual que é o trampo? O trampo é, tu pega uma tabela, alimenta, a tabela alimenta uma tabela dinâmica, que gera seus indicadores, seus números, seus relatórios, e os números e relatórios vão virar gráficos e visuais, que eles podem ser isso aqui, pode ser só um cardzinho, enfim, aí você pode criar um dashboard, qualquer coisa do gênero.
E é isso. Espero aí que você tenha gostado e entendido bastante das funcionalidades que tem o Excel e como que a gente consegue produzir muito mais fazendo menos quando a gente conhece os botões que tem que clicar. Pô, muito bom, muito bom. E, pô, Rafa, é engraçado que uma das meus maiores desafios em Excel, né, foi a questão de data que você estava mostrando ali. Teve uma vez que ocorreu de eu pegar uma planilha que ele tinha 4 tipos de data diferentes. Tinha um formato americano, outro time zone, assim, diferentão mesmo. E aí tava tudo texto. Tava nem pra eu, sei lá, formatar direto, sabe? No Excel ele tava dando muito problema. Eu tive que usar a programação mesmo. Foi pro Python. Foi pro Python, foi pro PySpark lá para poder formatar. É o que a galera Mas fala. muito bacana essa aula. Você foi matar uma formiga com um canhão, pô. Foi. Eu tava sabendo usar, né, o Excel. No tempo eu não tava sabendo. É, Se eu mas tivesse, geralmente é isso. tivesse assistido Ah. a aula do Rafa antes. E aí é interessante porque essas coisas é em todos os setores, cara. É, eu não sabia, mas sempre eu estava dando pequenas consultorias sem saber que eu era consultor, porque todo setor me chamava. Então, não importava, RH, é o financeiro e tal. E é engraçado que a gente que trabalha com dados, né? Não importa qual que é o setor, basicamente, porque o que a gente precisa é que tenha uma pessoa de negócio do outro lado para explicar o que que ela quer, o que que ela precisa, e a gente orquestra tudo, né? E muitas das vezes o que ela está precisando é só isso, um ponto de facilidade, né? Para poder seguir em frente e não ficar sofrendo. Sim. Então é isso. Cara, exato. Exato. Gente, alguém aí que tá por aqui tem alguma dúvida? Quer ter alguma dúvida com o Rafael? Quer falar alguma coisa? Não vou nem cobrar, viu? Ó, aproveitem. Você aproveitava. Tranquilo, Rafa. Em nome de toda a RDSE, eu queria agradecer muito a tua participação, cara. Tipo, velho, essa aula foi magnífica. Muita gente lá subestima o Excel, assim como eu subestimava o SQL, diga-se de passagem, sabe? É, E, pô, Excel é o que mantém as empresas hoje vivas ainda, sabe? Tipo, A, hoje eu ba trabalho. a base do FMI é o Excel, né? Pô, hoje eu trabalho na Chef e, tipo, digo a você, muita coisa lá, acho que 90% da empresa ainda hoje é Excel. Tipo, pode ter o dashboard mais bonito que for. Vão pedir para você extrair para Excel, sabe? Tipo, ó, me envia a base de dados, me envia o Excel, me envia o arquivo. Então, o Excel, ele sempre vai ser fundamental, sabe? Acho que é a base de toda pessoa da realidade. E toda pessoa de negócios também, sabe? não tem pra onde correr, não. É o canivete suíço, né, cara? É isso, É. é isso. Então é Eu isso, quero, Rafa. eu quero agradecer a oportunidade, né, cara? Foi muito bom estar aqui com vocês, essa conexão. Para mim é muito massa, eu amo ministrar, gosto mesmo de estar passando aquele pouco que eu adquiri de conhecimento. E tudo que eu aprendo, eu já gosto de passar também logo na hora que eu aprendo mais rápido. Então, eu tenho muito esse tino de querer passar, eu gosto. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Até as próximas oportunidades aí. E as próximas palestras aí, estou ansioso para poder conhecer a galera aí que vai chegar aqui para poder contribuir com outras tecnologias, outras informações, outros negócios. É isso. Pô, E legal, legal. quem quiser aí submeter a palestra, é só ir lá no formulário preencher ou se não falar conosco.